Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marco Antônio Silvestre, eu sou professor de História e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema essencial para a educação e muito cobrado em concursos, o ensino de História. Durante muito tempo, a história foi ensinada de forma tradicional, baseada na memorização de datas, nomes e acontecimentos. Atualmente, o ensino de história tem como objetivo formar alunos críticos, capazes de compreender a sociedade em que vive e refletir sobre o passado e agir de forma consciente no presente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. O que ensinar história? O que é ensinar história? Ensinar história não é apenas transmitir informações prontas, é possibilitar ao aluno a compreensão do pensamento histórico. Mas o que significa isso? Significa desenvolver no aluno a capacidade de compreender o passado, relacionar com o presente e interpretar a realidade. O aluno deixa de ser apenas um ouvinte e passa a ser um sujeito ativo no processo de aprendizagem. E o professor assume o papel de mediador do conhecimento. O tempo histórico. Um conceito fundamental no ensino de história é o tempo histórico. É importante diferenciar o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele marcado pelo relógio, pelos anos e pelas datas. Já o tempo histórico está relacionado às transformações da sociedade. Por exemplo, a escravidão no Brasil, não é apenas uma data, ela representa um longo processo histórico, com impactos que chegam até os dias atuais. Essa distinção é muito cobrada em concursos. Preste muito bem atenção. Essa distinção é muito cobrada em concursos. Uso de fontes históricas. O ensino de história não deve se limitar ao livro didático. Ele deve incluir o uso de fontes históricas. As fontes são vestígios do passado, como documentos, imagens, cartas, objetos, relatos orais. Ao trabalhar com fontes, o aluno desenvolve a capacidade de analisar, questionar e interpretar. Ou seja, ele aprende a pensar como um historiador. Só um minuto, pessoal, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. O ensino de história. O ensino de história deve ser crítico. Nesse sentido, a contribuição de Paulo Freire é fundamental. Ele critica a chamada educação bancária, na qual o professor apenas transmite conteúdos e o aluno recebe de forma passiva. Essa educação bancária é o aluno sentado, ouvindo, e o professor falando. O aluno não tem voz, tá? Eu até quero mostrar um livro para vocês aqui, tá? Que é a Pedagogia do Oprimido, tá bom? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, tá bom? É muito importante, tá bom? E olha só, aí, essa educação bancária é isso, o aluno ele não tem voz, só o professor fala, né? No ensino de história, isso significa questionar versões únicas dos fatos, analisar diferentes perspectivas, compreender os conflitos sociais.
O ensino de história ele deve ser crítico, né? Como foi falado atrás, a contribuição de Paulo Freire foi fundamental, porque ele criticou essa educação bancária. Pense bem, pense com a gente. Ele criticou essa educação bancária porque ela não atribuía e ela não contribuía nada para o aluno, né? Só o professor era detentor, né, da palavra, ele era o detentor do saber. E o aluno não tinha voz, né? Então, aqui no atual ensino de história, o aluno ele pode questionar as versões únicas dos fatos, ele pode analisar diferentes perspectivas, compreender os conflitos sociais. O mesmo acontecimento pode ser interpretado de maneiras diferentes. E isso precisa ser discutido em sala de aula. A BNCC e o ensino de história. Eu fiz um vídeo sobre a BNCC, tá aqui na nossa página. Vocês assistam esse vídeo. É muito importante entender a BNCC, tá bom? A BNCC orienta o ensino de história para o desenvolvimento das competências como pensamento crítico, consciência histórica, valorização da diversidade cultural. Ela também destaca a importância de conteúdos como história da África, história indígena, história e cultura. Então, a BNCC ela dá base para tudo isso, tá bom? Isso contribui para um ensino mais inclusivo e conectado com a realidade dos alunos. Para concluir, é importante destacar que ensinar história não é apenas falar sobre o passado. É formar cidadãos capazes de compreender o mundo em que vivem. Quando o aluno desenvolve o pensamento histórico, ele passa a questionar, refletir e agir de forma mais consciente. E é exatamente isso que se espera de um professor na atualidade. Não apenas transmitir conteúdo, mas formar sujeitos críticos e participativos. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Nós vamos fazer mais vídeos, tá bom? Vamos falar sobre muito mais coisas. Você que está prestes a fazer concurso, acompanhe nossos vídeos, se inscreve no canal, seja um conosco, bora que bora, vamos aprender, tá bom?